Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio número 99. Já já estamos chegando no 100º episódio do Aceleração de Vendas TV. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui que a gente vai bater um longo papo aqui sobre voz. Mas antes de apresentá-lo, quero pedir para você que está aí, dar um like aqui no vídeo, compartilhar o vídeo com mais pessoas para que essa palavra possa chegar mais longe ainda e também se inscrever no canal, porque assim a gente consegue ir fortalecendo aqui esse meio de comunicação que fala sobre autoconhecimento, negócios e vendas. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Estou hoje com o grande Dr. Cantoni, assim? Olha, o grande, eu não posso dizer grande, eu tenho 1,71 m, 71, mas eu posso me considerar a pessoa que está aqui hoje 100% íntegra. Estou aqui de corpo, alma e espírito, porque eu gosto muito do trabalho de vocês, especificamente aquilo que você me mostrou como um comunicador, como um engajador de seres humanos. E para mim é uma honra poder estar aqui na aceleração de vendas. Boa, pô, Cantoni, obrigado aí pelas palavras. Então, eu retiro a palavra grande, mas continua sendo uma grande reverência aí. Cantoni, para a gente começar, a gente vai falar já do seu livro aqui, Alquimia da Voz, já a gente vai se aprofundar, mas me conta um pouquinho da sua trajetória aí, como é que você chegou na voz, como é que você chegou a ser esse alquimista da voz, né? Como é que a voz entrou na sua vida, enfim, como é que você chegou nesse lugar? Para mim começou de um ponto ainda muito criança, né, em que eu já gostava de brincar, de imitar, de ser ator, era modelo infantil com 4, 5 anos de idade. Minha mãe professora de música, então eu sempre muito relacionado com a música e com a arte desde criança. Só que quando você é criança você tem uma voz, adolescente é outra, adulto é outra. Então eu participava de coral infantil, mas desde o coral infantil já era roquinho. Então o maestro falava, você é a segunda voz. E aí eu tinha essa dificuldade, eu tinha uma voz muito rouca. Isso eu conto no livro. A história minha, pessoal, desde o nascimento, sim, eu fui entubado, tive parada cardiorrespiratória, tive sequela nas cordas vocais. Só que criança não sabe de nada disso, né? Você cresce, não, sou normal. E quando eu tinha meus 12, 13 anos, que eu fui cantar em banda, cantar com amigos, que eu comecei a ver que eu perdia a voz. Todo show, eu sabia que eu me empolgava, era assim que eu Você sentia definia. que eu tinha me empolgado e perdia a voz. E achava que isso não era normal, assim. Então, quando eu cheguei nos 18 anos, eu via que isso era um limite, assim. Se eu fechasse 2 shows no fim de semana, um dos shows eu tinha que chamar um cantor para cantar comigo, porque eu não ia ter voz. Então, isso me colocou um limite, assim, como profissional. Eu sabia que eu podia fazer isso, mas não era para fazer todo dia. E aí foi a minha escolha de ouvir a espiritualidade. Eu falo, todos os pais de santo que eu ia falavam que eu ia ser médico. Minha avó, minha mãe, todo mundo me prometia ser médico. Por causa dessas questões de saúde que eu tive quando eu nasci e que eu quase morri, aí me prometeram, não, se ele viver vai ser médico. E eu não achava que eu ia ser, porque era muito algo difícil de você entrar na faculdade. E eu era músico, artista, da turma do fundão. Eu falava, nunca vou conseguir. E aí foi quando eu realmente decidi que eu não tinha uma profissão como músico, porque eu tinha fragilidade. E isso me colocou, acho que na primeira cadeira de alguém que está curioso. Por que eu sou assim? Então, na faculdade de medicina, ainda não tinha visto corda vocal, porque isso surge só na especialidade. Mas na faculdade de medicina me cativou entender os problemas dos outros, entender as dificuldades dos outros e assim também entender as minhas próprias. Então, eu fui ficando na faculdade de medicina me apaixonando pela condução dos professores da faculdade, pessoas humanizadas, né? Não são pessoas que estão aí ganhando dinheiro, são pessoas que estão aí numa vocação, né? E isso me iluminou muito e gostar do curso. E aí na especialidade, quando eu vi corda vocal, e aí comecei a fazer o exame em mim mesmo, aí eu entendi os problemas que eu tinha. E aí foi um passo a passo, assim, de conhecendo, fazendo em mim, tendo melhora, até o ponto que eu falei, pronto, agora eu já sei como tirar alguém desse buraco. E desde então eu falo, cada ser humano me ensina um caminho diferente.
E aí todos os meus conhecimentos, o que eu aprendi e estudei, junto com a minha experiência de cuidado, né, de ir sentindo a mudança com cada terapia, isso me formou um especialista que eu considero assim, qualquer ser humano que perde a voz acha que perdeu, né? Uhum. E agora? Eu perdi. E aí eu falo, não, tem ali atrás, é só achar esse caminho aqui, começar a exercitar um lado que tá fraco. Até mesmo, aí eu falo, eu sou cirurgião, então eu sou um mecânico, furou o pneu, a gente interna no hospital, vai lá, troca, arruma a corda vocal. E são anos trabalhando como cirurgião de nariz, garganta, ouvido. Que legal, muito bom. O Cantone, eu conheci o Cantone no encontro do Murilo Gun, no APC, né? Tenho Isso. um certo orgulho, vamos dizer assim, de dizer que a gente estava no 1, né? Que foi o precursor de tudo aí. E de lá para cá, sempre acompanhando muito o seu trabalho aí também, falando sobre voz e tal. E a leitura, assim, pelo menos que eu faço, é de um lugar muito sutil desse lugar da voz, não é só, né? Então, quando a gente vai falar lá do otorrinolaringologista, eu frequentei bastante, que eu tinha muito dor de ouvido. Uhum. Mas você não associa, né? Eu acho que talvez a gente tenha aqui o nosso podcast para trazer isso, para talvez dissociar dessa questão mais prática, que é, o cara tá com dor de ouvido, vai lá, toma aqui um buferin, sei lá se é isso aí na época, né? E aí passava a dor de ouvido. E aí, eu vejo no seu trabalho muito essa questão da sutileza, né? Tem um ser humano ali, tem muitas emoções na voz, etc e tal. Como é que você chegou, então, vamos dizer, acredito que na faculdade de medicina ninguém deve ter te dado esse caminho, né? Devia ser algo mais burocrático, algo mais técnico, né? E que ao longo dessa jornada da autodescoberta você foi caminhando para um lado mais sutil, mais espiritual e tal. Como é que foi essa transição, assim, de sair da parte técnica da medicina? Uhum. Né? Você estava até comentando, se quiser trazer aqui, que eu acho que no Conselho Federal de Medicina, é isso? Que já falava de espiritualidade? Sim, agora acabou de ser aprovado pelo Conselho Federal de Medicina o reconhecimento da espiritualidade como saúde. Então, naquela época, imagino que devia ser muito tecniquez, né? Como é que você transita, então, desse tecniquez, da otorrinolaringologia, para a sutileza da voz, das emoções por trás da voz, assim vai? Eu tive uma sorte que, quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, eu morava com amigos na República e um dos amigos era filho de um professor da faculdade. Esse professor era de urologia, Dr. José Carlos Mazzilli, e o nosso cirurgião lá era Evgeny Kapritkov, um russo. Então esses dois professores tinham um curso de PNL dentro da faculdade. Nossa. Um curso de lato sensu, 2 anos de curso, e eu pegava carona com esse amigo, a gente tinha uma relação muito próxima, né? Somos amigos até hoje. Ele é anestesista, então imagina eu ganhar um curso de lato sensu em PNL com 19 anos de idade. Nossa, maravilhoso. Então isso na época eu era viciado em roer unha, eu nunca mais roí. Um exercício que eu fiz lá, não sei o que, hipnose, puf, parei de roer unha. Então, para mim, isso daí já fez a minha faculdade de medicina ser diferente, sabe? Uhum. Porque eu já estava conectado ali no ser humano, não apenas no corpo, mas essa parte de entendimento da mente mesmo, organização da mente. E aí, depois, paralelo, né, essa formação de cirurgião, sempre tive muita relação com as pessoas da neurociência, da psicologia, na área de fisiatria também. Então, aonde eu conheci outras abordagens que não eram só físicas, mas fisiológicas, né? Tratando o comportamento humano, o processo do subconsciente, como é que a gente armazena estudo, como é que os traumas se organizam dentro da cabeça. Então, isso não é apenas aprender ir lá, cortar e dar um ponto, tirar um negócio. Então, essa cirurgia que é mental, isso eu já me formei médico gostando do atendimento, não só do procedimento. E foi um dos motivos que eu me liguei à otorrinolaringologia, porque ali não era apenas operar. Mas a gente atende uma senhora, atende uma criança, atende seres humanos de diferentes faixas etárias, né, diferentes profissões. Isso me atraiu muito. E aí sim, em um determinado ponto da minha vida que eu fui operado, passei a respirar pelo nariz que eu não respirava.
Aí mudou tudo aqui dentro de mim. Tudo que eu fazia nos outros aconteceu dentro de mim. Aí eu falo, cada vez que eu fui curado de algo, eu falo, aí minha devoção ao que eu faço e paixão aumentou. E aí vem esse compreender, né, o caminho que o ser humano pode passar, porque alguém que tem o nariz entupido a vida inteira não sabe o que é respirar pelo nariz. Então você pergunta pra ele, você respira bem? Respiro. Aí você olha lá, não tem nariz. Você fala, você respira como, irmão? Você não tem buraco aí. Então, O cara nunca respirou, nunca então? respirou, nunca sentiu. E assim também a gente opera, às vezes a pessoa passa a respirar, ela começa a passar mal de tanto ar. Nossa, tá entrando muito ar aqui, tá gelado, não sei o quê. Então, isso tudo, você vê, não é só operar. Você tem que conhecer o que é a vida de alguém. Né? E o dia a dia, não, ela não tá pronta para ser operada. Ela precisa compreender o que ela tem. Então aí vem esse ponto assim que é mais humano, né? E é onde a gente pode até dizer, tem pessoas que não estão prontas para uma cirurgia. Mesmo precisando. Mesmo precisando. Então tem um preparo emocional, psicológico para uma transformação. E aí também tem essa dificuldade, nem todas as pessoas querem esse acompanhamento. Ah, não, opera só aí, eu me viro lá, doutor, tá tudo certo. Só corta aí e pronto. Aí vem aquele negócio, né? Não adianta você querer fazer alguma transformação na vida de alguém que não quer transformar a própria vida. Então, se ela chegou para mim com um problema, eu vou lá, resolvo o problema, e ela continua vivendo do mesmo jeito, o problema volta. E, na verdade, não saiu só, o físico foi resolvido, mas continua criando o problema. Onde talvez seja muito claro nas cirurgias bariátricas, né? Sim. Que o cara não mudou a cabeça, foi lá, fez fisicamente, mas... Na prática, eu falo assim, eu cuido de muito cantor. Então, não adianta você pegar uma pessoa que está com o pneu furado e ir lá, arrumar o pneu dela e não ensinar ela a dirigir. Porque ela vai continuar subindo na guia, vai continuar batendo no poste. Então, não é só arrumar o carro, você tem que ensinar a pessoa a dirigir, a mudar o comportamento de dirigir para não quebrar o carro. Então, e o cantor é sobre isso, assim, não adianta só ir lá operar e o cantor falar, não, já tô operado, eu não preciso mais de nada, já tô bem, eu me viro, tô feliz assim. Não, você vai continuar cantando errado, o problema vai retorna. Voltar. E o Cantone, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes sobre a questão da infância, assim, né? Qual que é essa relação da voz da infância? Né? A gente falando que às vezes tem um bebê chorando e aí os pais vão lá e gritam, né, com o bebê ou coisa desse tipo, porque também a gente foi educado assim. Então, acho que a ideia aqui não é a gente deixar ninguém com culpa, né? Mas talvez aumentar a consciência sobre uma situação que é muito corriqueira e até natural, espontânea, sei lá. Como é que você vê essa questão da relação do pai e filho das nossos primeiros dias de vida e essa relação com o som, com a voz e quanto isso impacta pra gente no futuro? Pois é, até isso começa antes de nascer, né? Tá dentro da barriga. Então a mãe tá com o bebezinho lá dentro da barriga crescendo. Ele cresce 5.000 vezes em 9 meses. Cada dia. Se a gente for contar, cada dia ele cresce muito. E todo dia ele a mãe recebe uns gritos na orelha. Então, você já viu o que acontece com um bebê quando você grita do lado dele? Acho que ele faz. Ele até assusta. Tem alguns que soluçam, tem uns que começam a tossir, porque é uma contração muito grande, visceral. E essa contração gera o quê? Contração respiratória. Contração aonde está a nossa bomba do coração, muda o batimento, começa a disparar o batimento cardíaco. E a contração maior é aqui na glote, que a gente trava a respiração. Isso é um mecanismo de reflexo de sobrevivência. Então você vai gritar com alguém, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é contrair a garganta. E isso é um reflexo do ouvido até o diafragma. Nós temos um mesmo nervo que liga ao visceral, que é o nervo vago. Então, aí existe a possibilidade nossa de entrar nesse sistema que está contraído. Então, imagina lá, a fase antes de nascer contrai. Aí, quando nasce, começa a ouvir o grito e você vê. Então, cria uma relação com os pais de medo. Quanto mais som, quanto mais grito, maior a contração. E aí você cresce com o órgão de comunicação contraído.
Uhum. Então, é aquela coisa, melhor ficar quieto do que ouvir outro grito. Então, isso já está instalado um processo de eu não posso falar. E aí é que vem, na infância, a gente tem depois lá a escola. Aí na escola, a criança começa a fazer o quê? Gritar. Começa a falar alto, porque ela não faz isso em casa. Uhum, uhum. Então já cria uma dissociação de comportamento. E aí vem o estabelecimento de domínio, né? Onde ela pode gritar, ela acha que domina. Então, isso você vê, a gente não sabe que isso vai acontecer com a gente, mas o pai da gente quer só gritar pra gente não rolar a escada. Não é que o pai é agressivo, mas essas ordens de comando paralisam. Esse é o objetivo, paralisar para que você não faça nada. E isso, fatalmente, na hora que você tá lá na sua profissão, aí você é dono da empresa, você fala, pô, aqui eu mando em todo mundo. E aí quando começa essa ordem de comando, aqui eu mando, como é que sai o comando? Gritando. E aí vem o fenômeno, né? Pô, por que o líder tem um processo natural de rejeição? Que o cara é líder, mas tem uma dificuldade de fazer as pessoas seguirem o que ele está pedindo. E esse é o grande ponto que as pessoas falam, pô, eu não tenho jeito mesmo. Então existem esses exercícios que aí vem na proposta, né, do livro, que a gente consegue, na condução mental e com o exercício físico, desbloquear essas contrações que estão lá desde a infância. Então aí é uma habilidade que você passa a ter de neutralizar essas forças que estão implantadas no seu comportamento. E assim também, né? Eu falei do líder que tem isso, o liderado que tem aí um trabalho, a pessoa fez, se formou, consegue executar o trabalho dela perfeitamente, só que tem uma hora que ela tem que falar para os chefes, tem que dar um depoimento, apresentar um relatório que vai dizer ali sobre o trabalho dela. E aí o trabalho está bem feito, está tudo bem feito, mas na hora de falar, a pessoa sente aquela pressão que está sendo dominada, e aí vem aquela visão, se eu falar, vão gritar comigo. E eu não estou podendo receber agora esse bloqueio, porque o que eu fiz tá tudo certo, e eu não posso, então já começa... 90% da cabeça do cara tá nesse barulho. Já tá nesse barulho. Como é que eu vou falar para que as pessoas entendam? Então já tem isso. Não é você que vai falar. Como é que eu tenho que fazer para falar? E isso, na hora da apresentação, fica nítido uma insegurança. E aí é tudo que um líder olha nos seus liderados e fala: e esse aqui ainda está inseguro, ele não está pronto para essa função. Então você vê, algo... De fato, não estaria. Se for falar na real, ele pode estar pronto, ele, ser humano, mas não está pronto para comunicar. Então, e isso não é técnico do conteúdo que ele vai gerar, né? Isso. Mas é da forma como ele vai expor, vai dizer, cara, o cara para estar nessa posição precisa ter esse domínio. É quase um antivírus. Sim. Você tem que estar com esse antivírus instalado. É algo que eu vejo, a proposta da palavra alquimia é transformação. Ou seja, você não precisa se tornar um profissional da comunicação, né, algo técnico só. Existem, né? Você vai gravar conteúdo, vai ser palestrante, isso tudo é bem específico e você precisa ter o conhecimento técnico de oratória, de realmente de além da fala, você saber organizar o pensamento para colocar as ideias para fora. Além desse conhecimento técnico, é o conhecimento humano, de sensorial mesmo, assim, de falar, peraí, eu tô sentindo uma angústia aqui. Eu tenho medo disso, eu tenho medo. Então, se conhecer é que é esse antivírus. Você saber os seus limites e entendê-los e aí transmutar. Por que tanta gente tem medo de falar em público, Cantoni? A primeira reação é realmente, tá todo mundo me olhando. Estou sendo julgado. Estou sendo julgado. Eu tô aqui para alguém vai contrariar, vai dizer que eu não posso estar aqui.
Então, esse medo da rejeição é o primeiro medo. Uhum. O segundo medo, que eu considero assim, alguém que vai subir para dar uma palestra, não tem problema com o conteúdo, certo? Sim. Então, não é sobre o conteúdo, mas o segundo medo é do próprio som da própria voz. A hora que você pega aqui o microfone e esse som do microfone você ouve, aí a pessoa fala, nossa, Já mas que começa outro horrível, julgamento. que raiva dessa minha voz. Ah, esse sonzinho aqui que fica batendo. Odeio minha Muito voz no grave, muito microfone. agudo. Isso. Então, E ainda se tiver algum reforço negativo, né? Amanhã, porque você tá tagarela, que voz fina. isso, taquara rachada. Taquara rachada. Então, esse estigma, que aí é técnico, né? A pessoa não tem um treinamento técnico para se ouvir e gostar do próprio som. Então, esses pequenos probleminhas se tornam os maiores problemas. A hora que você está no palco e a plateia está ali. Né? Então, são todas questões que eu considero assim, te levam a não gostar da sua voz. Que você tem até recurso gravado, muita gente não quer nem assistir o que gravou, que já não vai gostar, não é o conteúdo, eu não gosto de mim falando. Aquele cara a Regina ali, Casé falou isso, né? Que é uma atriz super famosa, enfim. sim. Ela falou, cara, eu gravo e não me assisto. O Johnny Depp também, nunca assistiu um filme dele. Ele faz o filme, grava e não assiste depois. Então não é só um problema seu, viu, turma? Não. Profissionais de todas as áreas passam por isso. Sim. Assim como grandes artistas, como Juliana Paz, parece que tem uma disartria na língua que falaria thin, só que a gente nunca viu ela fazer uma novela falando assim. Então, ela se desenvolveu e fala normalmente. Treinou. No personagem, ela consegue chegar. Então, e isso é a prova, assim, é maturação do nosso sistema que a gente tem aqui, a área da fala e tem o cerebelo, são sistemas de inteligência que são autônomos. A gente não tem que pensar. A gente não tem que resolver aquilo. Aquilo já funciona. A gente só precisa coordenar e olhar para isso. E, Cantone, você falou do líder, né? Como é que a gente, pelo menos eu já vi algumas vezes, algumas mulheres que estão em cargos de comando, que são presidentes de empresa, grandes diretoras e tal, tem uma voz mais grossa. Uhum. Na minha cabeça aqui, no meu achismo, é porque, de fato, onde o ambiente em geral é muito masculino, o ambiente corporativo, agora está cada vez menos, mas sim, ainda... Sim. E aí talvez é uma forma de eu me posicionar frente a um grupo de pessoas, é isso? Sim. Por isso que eu engrosso a voz? Tem, inclusive, assim, uma coisa que eu noto. A mulher americana, elas falam tudo assim, com uma voz assim. They talk like that. I am the person who described that. Então, existe essa qualificação que o grave, ele te coloca numa camada de não empolgação. Tá. Mas aí você falou, elas falam suave, mais grave. Normalmente elas falam até assim. Tá. Só que na hora de falar de negócios e falar sobre o que ela faz, ela vem para esse lugar aqui. Realmente é natural o ser humano, quando quer se mostrar entendido daquilo, vir para o lugar mais grave. O grave traz autoridade. Traz serenidade. Serenidade. E aí vem também quem ouve, né? E você vê, isso é instintivo. Mas a pessoa já não tem a rejeição pelo grito. Porque os gritos acontecem nos agudos. Então, normalmente, a pessoa falando mais agudo começa a ter emoção de sobra. Então, se a pessoa ficar falando cada vez mais agudo, vai dando uma sensação na outra pessoa de ansiedade. E quanto mais grave, a pessoa mais relaxada, porque é indução, a pessoa nem está pensando, mas está acontecendo dentro dela. Vamos dizer, o ouvido se comporta de uma maneira mais, vou chamar aqui de harmônica, ou vamos dizer, menos intensa, mais relaxada no grave. Isso. Tá. Então, olha que a frequência do grave é mais baixa, né? Mais baixa. E o agudo de amplitude maior. Tá. Então, nesse caso de ser amplitude maior, o nosso tempo de captação é uma exposição por mais longo tempo. Então, você está captando confortável. mais intensidade. Então, no grave, a gente pode captar mais intensidade do outro. E no agudo, não. A intensidade já é forte pela frequência alta.
Então aí isso fecha, Entendi. faz a contração do nosso órgão sensorial. Uhum. E aí vem essa inteligência do corpo. Se a gente vai ficar ouvindo fone de ouvido, então você já ouviu pessoas que cantam com earphone, Uhum. pessoas que trabalham com fone de ouvido. O fone de ouvido, ele tem um problema, que o nosso ouvido se acomoda ao fone. Então, no começo, o fone a gente tá ouvindo maravilhoso. Aí a gente aumenta um pouquinho o volume. Dali meia hora, você não tá ouvindo mais o que você estava ouvindo antes. Você tá ouvindo menos. Porque seu ouvido se acomodou àquele volume. O que é acomodar? Deu uma contraidinha. É como se surgisse um Sim. trauma ali e ele começa a ouvir menos. Então, Você aumenta mais o volume. não adianta mais você aumentar o volume. Você não vai ouvir mais, porque o ouvido já contraiu. Uhum. Então, isso chama latência. Nós temos uma latência auditiva. É como, ele está sensível por um tempo. Se você colocar mais intensidade, ele começa a contrair e fechar. Uhum. Uhum. E aí não adianta você pôr mais. Sim. Você não vai ouvir mais. Aí você olha os cantores no show, tiram o earphone. Para poder ouvir um pouco. Funciona meia hora, 40 minutos bem. Depois eles começam, sobe o volume, sobe o volume. Não adianta subir o volume. O ouvido já fechou. Chegou no limite da latência dele. Uhum. Uhum. Então, e isso é inteligência do corpo por algum motivo. Sim. E aí vem essa grande possibilidade, né? Vamos trabalhar com a inteligência do nosso corpo. E aí vem para mim a sensação, né, de tornar o nosso som e nosso ouvido cada vez mais sensível e não cada vez mais reflexivo, que é em reflexo ele travar. Uhum. Uhum. Então eu quero tornar a capacidade do meu som ser sensível e por bastante tempo. Uhum. Então, e essa é a diferença, né? Quando a gente não tá com fone de ouvido, a gente vai, quanto mais o outro sabe se comunicar, o seu ouvido vai ficando mais aguçado. Uhum. Uhum. Então, se a pessoa fala baixo, você quer saber mais. Se a pessoa começa a gritar, você não quero, já foi, não quero mais isso. Muito legal. E, Cantone, acho que da outra vez que você esteve aqui, você comentou um pouco dos tipos de voz, da velocidade e tal, né? Como é que a gente pode modelar a nossa voz ou modular para provocar, né? Não sei se mistura a voz com a emoção, né? A tristeza conecta mais e tal. Sim. Você pode falar um pouquinho disso, se possível, dar uns exemplos assim? Olha, o principal, como eu estava falando, a alquimia, que é a transformação, ela tem primeiro que criar um caminho, criar espaço. Então, isso é respirar. Então, quando nós queremos fazer alguma conexão com alguma emoção, nós temos que criar espaço naquele lugar. Uhum. Uhum. E essa é a proposta que eu trago no livro. Se você aprende a abrir os espaços de cada chakra é um ponto energético. O que é você abrir espaço? É ativar a energia daquele lugar. Uhum. Ao ativar aquela energia naquele lugar, você começa a movimentar o aparelho respiratório de uma forma. Então é como falar assim, eu quero apontar para a porta. Eu estou sendo claro, é para lá, não é para lá, nem para lá, nem para lá. Não, é para lá a porta. Porque esse é o espaço que eu quero passar. Uhum. Então, quando a gente respira, é como você ficar treinando aonde está a porta. Uhum. É ali. Aí o seu corpo, opa, eu já estou mostrando onde é a porta. Aí depois eu não preciso mais mostrar. Onde é a porta? É ali. Eu já sei que é ali. Aí eu faço o som nesse lugar da porta. Uhum. Então, primeiro a gente treina o corpo num lugar, num foco, que eu tô falando, são 7 chakras. Uhum. Aí em cada chakra tem uma emoção. A emoção da porta é poder passar por ela. Pronto, é isso que eu vou. Só isso que eu vou conseguir direcionando na porta. Uhum. E aí vem o primeiro chakra, a gente estava falando agora da serenidade, é o único chakra que o sentido da energia vai para o chão. Os outros 6 chakras, o sentido vai para a cabeça. Uhum. Então você vê, não é importante saber que existe um lugar só no nosso corpo, que é a Terra. E por isso que traz serenidade, porque a nossa emoção vai para o chão. Quando a emoção vai para o chão, a gente fala, opa, agora eu estou pisando em terra firme. Esse é o lugar da segurança. E aí você pode modular a sua voz para ir. Aí eu posso falar só no primeiro chakra, porque a minha respiração
Abriu lá, aí eu tô falando aonde eu abri. Já não é mais aqui, ó. É lá no primeiro chakra. Aí a voz já vira outra coisa. Isso não é só o tom da voz, é fisicamente Fisicamente, tá saindo de outro lugar o som. isso, como eu falei, a porta é ali, eu tô apontando. Eu Sim. já sei que passar pela porta é ali. Uhum. Então, quando eu respiro no primeiro chakra, aí eu posso falar nesse movimento. Como eu falei, eu coloquei o meu braço mostrando que era ali. A respiração mostrou que é para baixo. Uhum. Aí eu falo tudo aqui aonde a respiração mostrou. Aí eu tô falando no primeiro chakra. Uhum. Esse é o ponto da segurança. Agora, se eu quero demonstrar raiva com serenidade, aí é outro chakra, que a raiva, vamos dizer, não é só raiva ruim, ódio. Porque o ódio é uma raiva com esse chakra desbalanceado. Uhum. Tá saindo angústia, mágoa junto da raiva. Não, eu quero uma raiva consciente. Uma raiva que a pessoa saiba que eu tô com raiva, mas que eu não agrida ela. Eu não preciso ter agressão. Energia da ação. Energia da ação. E que eu não vou fazer ódio com essa raiva. Eu vou fazer atenção, presta atenção. Olha aqui, eu vou falar uma vez só. Uma vez que eu uso o terceiro chakra, aí eu falo que eu posso falar mais baixo. E a minha raiva tá transparente, que eu não tô contente. Ó. Você vê, ninguém grita nesse lugar. Mas o outro fica assim, o que vai acontecer? Então, esse conhecimento de saber usar, peraí, vou usar um pouco de serenidade, um pouco de raiva, mas também um pouco de inocência. Olha aqui, eu tô entendendo que você pode me ajudar. Você vê, você tá Tá no mostrando... coração já. Não, inocência. E eu tô no tá. sétimo chakra, Sétimo. que é onde mora a nossa criança. É sério que você vai me levar a tomar sorvete? O Papai Noel! A imaginação. Já é outro lugar. Já estamos na boca do espírito. Então, o principal é assim, você saber no seu corpo onde está guardado em cada gaveta. Essa aqui é a gaveta de meia, essa aqui é a gaveta de cueca, essa é ou calcinha, essa é a gaveta de camiseta, essa é blusa fria. Então eu falo, cada uma das nossas colocações, quando a gente fala, elas vêm de um lugar. E aí é você não ficar com medo, se encolher. Não, peraí. Eu quero é meia. É meia mesmo, não tenho vergonha de mostrar minha meia, minha cueca. Você vê que são coisas que ninguém vai mostrar a gaveta de cueca. Nós de camisa para sair. Sim. Então, entende que isso é emoção. A gente qualifica o que a gente quer mostrar e o que não quer mostrar. Então, e aí, quando a gente abre, como eu falei, com a respiração, não precisa nem ter som. A hora que a gente abre o coração, porque serenidade, infância, mas tem esse lugar aqui. Ah, é. Eu. E não eu. Quem é que fez isso aqui? Eu. Isso aqui é uma energia. Agora, fui eu. Muito louco, né? É totalmente diferente a entonação e o que outra pessoa recebe. E nós todos fazemos isso inconscientemente e sai de outro lugar mesmo? Ou, vamos dizer assim, eu posso estar com raiva e falar só aqui de cima? Não. Pode, porque se você não nunca abriu, você está acostumado só a falar por aqui. Aí você vai falar a raiva daqui. E aí é onde surge a contração no outro. Tá. Porque a gente é pego numa forma do nosso corpo se expressar, que acaba saindo, é reflexo, ninguém pensa a hora que quer gritar, a gente simplesmente grita. E aí vem
Se eu já fiz esse exercício antes, antes de gritar, vem 1 segundo. Segura ali, que você vai se machucar menos. A hora que a gente testa, sabe? A gente fala, peraí, vou tentar aqui falar. E já muda, já acontece. 1 segundo que você tá falando nesse lugar, você já vê o impacto ao seu redor, você já continua ali. Então, é muito conhecimento mesmo de cada lugar do seu corpo, para que serve na comunicação. E assim como a gente fala assim, rir é uma comunicação, né? Você vê quantas pessoas em grupos e rodas não estão contando piada só para ouvir o outro rir. Por que isso? Que desejo é esse? Sabe que a risada, o soluço, o espirro, o cérebro acha que a gente tá morrendo. Risada também? Ué, quando você não ri, você não fala assim, tô morrendo de rir. Não tem, às vezes, comediante que começa uma piada atrás da outra, dá cãibra, se dá, trava a barriga, você fala, o que tá acontecendo comigo? Tá doendo, não aguento mais rir. O corpo acha que você tá tendo um infarto. E lá no fundo do cérebro, uma sensação de prazer. Não tô tendo prazer de morrer. E isso é o soluço, isso é o espirro, isso é a risada. Só que, ao mesmo tempo, na risada, vem a nossa máxima verdade. Que você consegue saber se a pessoa tá rindo de verdade. Sim. Se ela tá rindo para te provar que você falou alguma coisa. Todo mundo, pela risada, já entende o outro. E aí acredita que a risada é o ponto de ativação do nosso 5º chakra, que é a corda vocal. A energia da nossa corda vocal, melhor energia, é o ponto de rir. Você contou quantas vezes eu mexi? Não. A gente não conta, a gente simplesmente acontece. Você não fica fazendo, eu vou rir mais 1, 2, 3. Esse é o ponto de leveza de contato da corda vocal. Então, e muitas vezes você ouve a pessoa falando assim, ela não ri. Ela não ri tensa, ela ri mais leve do que aquilo. Então, a risada é o ponto mais transparente de saber se a pessoa está contraída, se ela está com medo ou não. Que legal, que legal. Então, eu falo, isso tudo tá ali escondido, que é só a gente brincar com esses lugares. E aí vem essa experimentação. Muita gente me pergunta, Cantoni, mas deve ser difícil fazer isso. Precisa ser espiritualizado, precisa ser monge, precisa... Não. Precisa ser uma pessoa leve a ponto de brincar com a sua fragilidade, a sua dificuldade. E aí a capacidade de querer brincar cada vez mais intenso. Então eu falo assim, não é só imitar um dragão. Oh, eu sou um dragão. Oh, eu sou o maior dragão. Quanto mais a pessoa se entrega para brincadeira, a gente fala que o exercício está fazendo efeito. Então, porque ele tem um efeito de soltar sua criticidade, né? Isso. Porque você vai fazer, vou fazer um dragão, todo mundo aqui, pô, cara, né? Isso. O que isso tem a ver com a minha voz, né? Isso. Bom, a gente tava falando aqui, né, Cantoni, a história de imitar o dragão e que às vezes a pessoa vai ficar meio constrangida, pô, vou imitar um dragão na frente de todo mundo. A gente teve uma oportunidade muito legal na imersão Aceleração de Vendas que a gente fez juntos, né? E até ali foi curioso porque a gente acabou deixando a luz apagada, né, do ambiente assim, porque achou que as pessoas iam se... Mas no começo a sensação é, cara, não vou imitar um dragão, velho, vou fazer esse exercício para ver quanto tem de dogma nesse lugar. Cara, mas você só vai respirar e falar. Né? Por que será que tem tanto constrangimento nesse lugar assim, né? E aí, você estava falando do exercício que quanto mais o cara faz, mais, né, eu não sou um dragão, sou um dragão grande, sou um dragão forte, poderoso, mais o cara tá se entregando e entrando no desenvolvimento. Esse é o processo auditivo nosso, que eu falo que tem que ser débil. Débil é, isso não sou eu. Débil é uma coisa anestesiada. Você não reconhece. Então, se ele tá imitando um dragão, esse é um dragão quase eu mesmo. Chato. Não, tem que ser alguém que não sou eu. Pro meu ouvido ouvir,
outro som, Que na verdade sou eu sem o julgamento. sem julgamento. E aí, quanto mais a gente fica nesse lugar, o nosso músculo de ir para esse lugar vai ficando forte. Sim. Depois, simplesmente, você vai ser você mesmo, mas seu músculo de ser dragão te trouxe algo para sua voz. Então, as brincadeiras aí, você lembra? Eu junto o dragão, embaçando o vidro no banheiro, surfando numa onda. Uhum. Então, assim, cada nova informação vai trazendo uma sensação de, eu também sou isso. Eu também sou isso, eu também sou isso. Então, esse eu também é a grande expansão de quem nós somos. Uhum, uhum. E aí, até o dragão não é tão difícil, que eu falei, é aterrar. Mas a hora que a gente quer brincar de imitar uma bruxa, que isso não sou eu, esse som. Mas o meu corpo sabe onde faz esse som. Uhum, uhum. Porque atrás dessa contração da bruxa é que abre o espírito. Então, aí eu falo assim, abre o 7º chakra, abre uma região de ressonância que vai embaixo da hipófise, Uhum. vai embaixo do sistema límbico, aí liga uma ressonância embaixo do órgão que a gente chama de terceiro olho. Liga ali a ressonância, simplesmente você começa a ouvir o som desse lugar. Uhum, uhum. E isso não é apenas, eu falo, emocional, é físico. Nós temos um seio esfenoidal, é um seio maxilar, é aqui do lado, esfenoidal é lá no meio. Então se junta maxilar com esfenoide, com frontal, são as cavidades internas do crânio. Uhum, uhum. Fora isso, e o ouvido também é uma cavidade interna do crânio. Quando a gente faz som intracraniano nessas cavidades, é diferente de fazer aqui no pulmão o som. Então aí nós temos essa coisa, o nosso corpo humano. Você já viu aquela caixa de som que tem um alto-falante grandão, Uhum. aí tem um negocinho duro e tem um negocinho pequenininho também duro, que é o grave, o médio e o agudo. Uhum, uhum. A caixa de som é desse jeito porque nós somos desse jeito. Então, aqui é nosso falante, alto-falante, grande. Grave e tal. E o nosso hiperagudo, o nosso Twitter, tá aqui, ó, no osso. Então aquilo é daquele jeito para imitar a gente. Uhum, uhum. Então a gente se enxergar como um instrumento ressonante que tem cavidades físicas. E a hora que você coloca o som focado nos lugares, essas cavidades vibram. E aí olha que bonitinho, são 7 cavidades e são 7 notas musicais. Também não inventaram as 7 notas musicais por nada. Os indianos ainda têm mais do que 7. Tem Eles mais notas? dividem em 20. Então não é só um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sare, padá, aí tem os nomes deles que pegam semitons, microtons. Não é dó, ré, mi, fá, É sol. por isso que quando a gente ouve, sente algo diferente. Isso. Porque é Mas como seria eles com a dividem. nossa escala musical, seria possível reproduzir os mesmos sons deles? Não, somente com a nossa escala, não. Tá. Precisamos da escala deles. Tá. Porque Porque realmente aí, o cara produz uma outra parada. outra parada. Não é uma combinação de notas. E para eles, esses 20 semitons, microtons, eles têm emoção em outros lugares. Então imagina que a gente tem uma organização física, mas tem uma organização emocional. Então é como se você pegasse um físico e dividisse. Físico aqui tem assim, no mesmo lugar tem assim, com essa outra. Então eles dividem mais a habilidade nisso. Uhum. Mas por quê? Um treino da espiritualidade muito intenso. Então, Uhum. aí não é apenas emocional, é emocional e espiritual. Então, quanto mais a gente se torna sensível, mais a gente pode expandir a nossa capacidade de transformar o som. Uhum, uhum. Muito louco. Caramba, é profundo, né, meu? Profundo. A gente acha que é só falar, né? Então, a grande inteligência do ser humano é a comunicação. O nosso corpo ele foi feito para se comunicar. Uhum. A gente não foi feito para voar, nem para correr, nem para mergulhar. Nosso corpo não tem essa capacidade, né? A gente caiu, se machuca. Mas a habilidade de comunicação
a gente tem telepatia, né? Falar sem som. Sim. Mas precisa desenvolver o canal, precisa, né, desenvolver o sensor. E, ô Cantone, você tem desenvolvido vários. Vou falar disso aqui, depois a gente queria falar do seu livro aqui. Você tem desenvolvido vários empresários, executivos, líderes, né? O que você acha que tem sido mais difícil? Quando você, a primeira aula, assim, talvez assim, qual que é a principal barreira para o cara te acionar? Porque eu acho que quando o cara te aciona, ele já teve algum grau de consciência, né? Mesmo que ter a percepção de que ele não tem consciência. Né? Sim. Qual que é a principal barreira nesse primeiro estágio? E depois que ele está diante de você, a primeira aula, qual que é a segunda principal barreira? Acho que a primeira barreira é aceitar que você pode também. Que a maioria das pessoas acham, não, isso não é para mim. Eu já tô aqui pensando que não é para mim. Eu não consigo, porque é muito difícil. Eu não consigo nem cantar uma nota. Eu sou desafinado. Aí são esses traumas embutidos no subconsciente de eu não posso. E geralmente vem de contrações muito pesadas. Então, a primeira barreira é essa. A pessoa entender que todo mundo pode. Uhum. E saber que existe uma inteligência para te ajudar nisso. Essa é a maior barreira. Né? E é por isso que eu trago o livro para a pessoa tentar entender, para ela saber que existe. E aí vem a segunda grande barreira. Quando a pessoa me conhece, eu falo, eu sou mecânico. Eu olho e falo, ih, esse pneu tá furado. E ali, ó, tá desregulado. Essa é a segunda barreira. Quando você me conhece, aguentar, eu falo, é o mecânico dar uma vistoria no carro. Vai falar, ih, precisa fazer tudo isso. Aí você fala, só tem que vender o carro, só troca o pneu aí, tá tudo certo. Uhum. Então, e eu sou um tipo de mecânico que eu falo assim, melhor arrumar tudo de uma vez. Já resolve Porque aí tudo. depois você pode aprender a dirigir num carro que não tá todo bagunçado, né? Uhum. Então você vai aprender a dirigir, o volante tá mole assim. Você pode até dirigir, mas vai bater um monte. Então, Aí depois arrumar o volante. Aí... Então, é sobre isso, assim. Aí eu não falo, eu vou trocar o pneu, depois eu troco o volante. E o que é mais comum de ter que arrumar? A respiração. Tá. O que é? Como é adenoide? É isso no que fala? Então, não, aí a respiração vai do nariz até o pulmão. Entendi. Pode ser várias coisas. Várias coisas diferentes nesse caminho podem estar alterados, né? E aí que eu falo assim, eu olho e falo, ih, ó, tá entupido aqui, ali, lá. Eu não adianta desentupir só um pedaço, tem que desentupir tudo. E aí se torna assim, pô, então é uma cirurgia no nariz, uma na garganta, uma depois no outro. Às vezes é. Às vezes é. E aí entrou na minha concepção de trabalho desde o começo. Eu vou arrumar tudo. Então aí existem hoje as cirurgias, né, com câmera, com laser, com instrumentos, né, que a gente fala assim, microdebridador, algo que suga, você não precisa cortar, o negócio suga e some. Aí você cauteriza, acabou. Então antigamente era tudo no bisturi, abre, corta, sangra. Então isso hoje reduziu muito a invasibilidade, né? O quanto que a gente é agressivo com a cirurgia. Então, e a maioria das pessoas que a gente opera hoje, em 2 dias estão já praticamente trabalhando. Tá. Então, isso para mim é assim, o porquê eu indico cuidar de tudo, porque é uma vez só. Né? E esses empresários, esses líderes que trabalham 365 dias no ano. Com a voz. Liderando, comandando. Então, é um desafio, mas eu praticamente a minha vida inteira eu trabalhei em profissionais de alta performance. Então é isso, é trocar o pneu com o carro andando. Você diz alta performance, para quem não conhece ainda, vários cantores famosos, né? Atores, cantores. Cantores famosos é uma qualificação bem alta performance. Que é muita alta performance, né? Eles são praticamente super-heróis, assim. Faz 7 estados em um fim de semana viajando de jato. E aí fica sem dormir e já prejudica a voz. Então, aí é muita coisa. Eu falo, não se trata nem sobre a voz, às vezes. É sobre a energia do corpo, sobre a energia emocional, a energia espiritual, que aí tem que ter um equilíbrio para o ser humano estar inteiro ali, não só a presença física, né? Que deve ser, né? Assim, a gente tem uma rotina de palestra aí mais ou menos intensa, né? Vamos dizer assim. Tem tido alguns dias que tem 3 palestras no dia. E realmente, você tem que ter uma terapia ali para entrar com energia no. Tem. E isso já é alta performance. Porque você tem que manter uma qualidade sempre. Não é, eu consegui fazer e um sai bom, o outro sai ruim.
Não, você precisa manter uma performance. Uhum, uhum. Então, essa qualificação, para mim, ela se tornou assim, quando eu venho para esse lado da alquimia, né, quando eu era só médico cirurgião era uma coisa. Aí quando entra pro lado da alquimia e mais emoção e espiritualidade, aí entra num lugar assim que, para mim, a pessoa alta performance é aquela que está querendo pensar, ser e falar a mesma coisa. Uhum, uhum, Então, quem está buscando a integridade na comunicação. uhum. Porque aí realmente é uma proposta de valor, porque a gente fala assim, integridade é assim, você não precisa mentir para ninguém, nem para você, nem para o outro, nem para ninguém. Então você não tem que ficar guardando histórias na cabeça, você simplesmente é. Uhum, uhum. E aí você não tem que guardar um jeito para falar aqui, outro jeito para falar lá, que aí vira um negócio robótico. Né? Sim. Muito bom. E vamos falar aqui então do livro, ô Cantoni. Primeira coisa, assim, né? O nome do livro chama Alquimia da Voz. Tem um subtítulo aqui: Transforme sua voz em uma ferramenta de autodescoberta e crescimento com a sabedoria da medicina do som. Antes de falar dele propriamente dito, ô Cantoni, o que o livro te deu de satisfação? Faz, cara, agora eu tenho o livro, tá escrito aqui, o Charra tá folheando o livro, ou seja, um papel, né? Virou um papel. O que isso aqui traz de satisfação? Olha, a primeira coisa é que isso tudo estava dentro da minha cabeça. Então, isso ocupava um espaço e uma energia da minha vida que eu acordava tendo que falar o que está aí para alguém, para quem encontrasse. Eu tinha que processar como é que eu vou escrever isso para não esquecer. Ah, isso funciona assim, depois assado. Então eu tinha muito tempo de energia perdido porque eu não tinha o livro. Nossa, eu já tô agoniado, que eu tô para lançar o meu aqui e eu tô sentindo essa sensação. Eu já consegui sentir agora que você falou o alívio que vai ser quando eu falar, meu, putz, eu queria falar, faz, ó, dá uma lidinha aqui, que já vai cortar um caminho pro papo. E não por indisposição ou nada, mas por diminuir a. Ó, vai na página 48 que sua resposta tá lá. Todos os seres humanos têm uma história dentro da cabeça. Sim. E eu indico. Não é sobre ser famoso, né, querer ter algum ego com um livro, é sobre liberar espaço. Escreva. Boa. Escreve, põe ali, porque para quem você achar que quer falar, você fala, pô, dá uma lidinha aqui, depois a gente conversa sobre esse assunto. Porque quando a pessoa te lê, ela simplesmente teve acesso a todos os dados e você não gastou uma saliva, uma energia, uma emoção. Aí a outra pessoa já vem com uma empatia sobre o assunto. Sim. Ou não. Ou a pessoa simplesmente, não era isso que eu estava procurando. E acho que uma outra coisa também, que ainda não saiu o meu, mas a hora que ele sair, é que tem coisas que você vai deixando de falar porque você já cansou daquilo, mas toda vez que você fala para a pessoa é a primeira vez. Né? Então você começa a de fato deixar de distribuir conhecimento, mas para você já não faz tanto sentido, mas para o outro continua sendo relevante. Exatamente. E eu sinto isso, porque para mim é muito simples o conhecimento, porque eu conheço o avesso dele. Então, a simplicidade para mim já está simples, mas para você não. Você não sabe nada. Então eu tenho que começar com você a construir uma informação. Isso para mim foi assim a maior felicidade de poder falar, pô, tá aqui o passo a passo. Para qualquer ser humano, ó, vai lá, lê aqui. Aí você vai ter uma dúvida. Aí você me procura. Porque aí responder a dúvida já é a segunda etapa. Sim, já venceu um monte de barreira. Já. Muito bom. E por que a alquimia da voz, Cantoni? Olha, tem um momento que eu, antes de pensar em escrever o livro, eu estava lá na minha ayahuasca, num plano da 5ª dimensão, conversando com o meu eu superior, com os guias que estavam querendo me ajudar ali na hora e me trazendo as visões, e que vieram algumas palavras assim que se juntaram na minha frente. Uma foi respira, e aí som, virou respiração. Aí depois eu fui procurar, já existe um instituto com esse nome que fala das coisas. Eu falei, caramba, já existe. Aí uma outra palavra veio, sincronia fina. E a sincronia fina é algo mais ou menos assim. Como é que um astronauta sai do planeta para ir até a Lua? Tem uma hora certa, que é um tiro único. Ele não pode sair qualquer hora do dia. Ele tem que sair na hora específica, tem a janela. Isso é sincronia fina.
Então não é qualquer hora que a gente pode fazer as coisas. A gente tem uma janela ali do tempo. E aí tem um tempo para chegar lá. Então, a hora que a gente define, eu quero mudar minha voz, não é assim, então tá aqui, peguei, amanhã já mudei. Não, o seu corpo tem um tempo a produzir celulinha nova. Aí depois fazer uma parede com essas celulinhas. Aí você fez uma parede. Aí agora precisamos criar o limite. Aí precisamos entender como é que pula essa parede. Então, ou seja, a gente materializar no físico uma transformação depende do tempo biológico de construir um tijolinho. Então não é querer. E outra, construir um tijolinho. Não é mais tijolinho de cimento, é de barro. Então eu estou trocando a intenção. Eu não quero falar alto e não cansar. Eu quero falar com amor. Eu estou mudando a essência daquela comunicação. E então aí vem, eu primeiro preciso fazer a forma, depois eu ponho só de barro, não ponho de cimento. Então eu tenho que a intenção ser preparada diariamente junto com o exercício. Ou seja, não é repetir porque o outro mandou, não. Eu já entendi, ele me explicou agora, mas quem constrói sou eu. Então, entender esse processo é que é sincronia fina. É você encaixar assim a engrenagem e falar, pronto, agora eu já controlo o meu corpo. Só para fazer isso aqui demora 3 meses. Você fazendo os exercícios para você encaixar, sou capaz de mexer com isso. Aí você começa a mudar quem você é. E aí o mudar, peraí, já sei como mudar, agora vamos construir celulinha na mudança. Então eu já sei quem eu sou, então agora vamos replicar isso aqui. Então, uma transformação de fato, então eu coloquei para você que uma criança demora 9 meses para crescer 5.000 vezes. E depois que ela nasce, a gente vive 80 anos e cresce 3 vezes e meio o tamanho. Então, assim, a nossa vida de verdade, ela cresce e transforma intrauterino. E aí vem essa nossa capacidade de fazer a meditação, transformar o nosso corpo, levar nossa memória até o intraútero para a gente ser capaz de transformar mais rápido. E aí vem, tá bom, a gente pode mudar nossa voz em 6 meses e esquecer a voz antiga. Isso, assim, demora mais tempo. Sim. Porque depende de você usar a nova voz para esquecer a antiga. Você sabe que você tá falando isso, né? Eu troquei minha lente agora, é multifocal. E aí eu já tô quase 15 dias e ainda não consegui. Não adaptou. Não adaptou, é. Ainda tem um. Essa é a adaptação. Então, e esse Porque ela é ponto, física também, né? Não é só físico. mental, assim, eu acostumei, né? Fisicamente o olho tá falando, ué, era de outro jeito? Calma aí, como é que. Esse aí é o cerebelo. É quem mede. Não, peraí, agora isso tá aqui, aquilo tá ali. Quem faz isso, a adaptação, o ajuste, é o cerebelo. Que é uma parte do nosso cérebro que muda. Não são 2 volts aqui, são 3 volts. Ali agora tem esse outro músculo. É o sistema que a gente integra todas as inteligências do corpo. Então, o cerebelo precisa de 100 vezes o lugar certo. Ele medir 100 vezes para ele falar, já sei onde é. Esquece. Nem se preocupa com isso, que eu já sei onde é o lugar certo. E isso é automatizar. Então, o automatismo, se a gente programou em 6 meses, demora 6 meses para automatizar. E aí você fala assim, pô, dá para você ficar com expectativa? Ah, doutor, eu operei com o senhor e a minha voz ainda continua igual. Você fez alguma coisa diferente? Não fez nada. Então, por enquanto, vai continuar igual. Sim. Se você não muda o comportamento, o corpo vai cristalizar no mesmo lugar que você está usando. Então, e aí eu tenho assim, eu falo, são desafios. Porque é uma carreira cuidando de pessoas assim. E aí 95% das pessoas não sabem e precisam de lembrete. Olha, usa ali, usa ali. Então, para mim, esse é o grande desafio da minha profissão, a minha integridade emocional, né? Aquilo que te move, né? Você falar assim, pô, eu acho que vale a pena mexer nisso. É o que eu sempre me moveu nessa área, é assim, entender que todos são capazes.
que mesmo aquela pessoa que é incapaz, você fala, não tem mudo, né? Tem surdo. Sim. Como tem autista, como tem pessoas numa situação de vulnerabilidade, até no limite emocional, né? Pessoas psiquiátricas, você fala assim, e essas pessoas não transformam. Todos os seres humanos podem transformar. Então, até um ser humano na máxima vulnerabilidade, cadeirante, com uma reação física que impacta os olhos das pessoas, pode ter uma vida normal. Sim. Então, existe transformação do físico. O físico, ele só precisa de uma dose de amor para a gente sentir. Tem O amor amor próprio, aqui. né? Amor, que aí é você com você mesmo, de querer Primeiro se passo, né? transformar. Você vê um ser humano querendo mudar, isso já não é tudo? Sim. Tanto faz o que ele quer fazer. Sim. Ele quer mudar. Quer mudar. Então, a vontade de se transformar, isso é genuíno. E o amor que vem do outro, em compaixão, né? E em estar ali e falar assim, eu tô contigo. Eu vou acompanhar você esse tempo. E esse é o ingrediente básico, na minha opinião, de qualquer terapeuta. Uhum. Terapeuta não é um ser tão qualificado especificamente, tecnicamente. Ele tem que ser qualificado com essa capacidade incondicional de doar amor, porque ele já tem um amor próprio muito grande. Então é importante o terapeuta ter esse equilíbrio para poder doar isso. Para alguém que quer se transformar. Isso. Então, na minha opinião, é só um espelho com amor, que eu tô aqui para você se ver com um pouquinho de amor que eu posso mandar nisso. É um zoom que você pode ver mais verdade em mim, né? Porque alguém que está mandando amor, o outro observa. Então, esse é o zoom, que quem manda amor consegue expandir, né, a capacidade de transmissão. Maravilhoso, Cantoni. E tem um trechinho aqui do seu livro que eu achei muito legal. Tava lendo ele final de semana. E aí você fala aqui assim, né? Ao reconectar corpo e mente, o indivíduo se torna mais consciente de seus estados internos e aprende a identificar e dissolver os bloqueios emocionais que perpetuam o ciclo de negatividade. Conta um pouquinho da origem disso aqui, o Cantoni. Qual a reflexão muito poderosa, né? Diga-se de passagem. A gente falou disso agora há pouco, quando eu falei sobre os traumas, porque essa negatividade é dizer não, não, não. Então vem uma ressonância de um som transmitindo alguma coisa, e aí dentro de você isso ressoa e você rejeita. Isso é uma negatividade. É quando você está acostumado a rejeitar o que vem para você. Então é um pai que não se comunica bem com o filho, que agride o filho, aí tem o abuso emocional, aí tem o grito, tem tudo isso. Aí depois o pai fala assim, meu filho, por que você não vai ali e faz um curso disso, daquilo? O curso é maravilhoso, o pai vai pagar, mas o filho rejeita o pai. Não, só porque é o pai que está falando. Então isso é uma negatividade que vem, já faz você ser isso. E aí, quando a gente se conhece, que eu falei ali, o corpo e a emoção, esses lugares que a gente abre e experimenta outra voz, experimenta outra voz, experimenta outra voz. Eu falo, são todas as nossas emoções, você já conhece. Você já coloca equilíbrio com consciência. Eu quero falar amor, eu falo daqui. Eu quero falar serenidade, é daqui. Eu quero mostrar que a minha mente não concorda. Já vem daqui. Então, quando eu já tô com o corpo e a emoção sendo exercitado, eu já consigo romper essas barreiras de negatividade. Então, se trata de, como a gente falou, imita no máximo, caricato, a expressão. Então, quanto mais você brinca e imita, mais o seu corpo fica articulado. Aí, quando você vai ter as suas reações de negatividade, elas não são bloqueadas. Não quero nem ouvir. Não, seu corpo já está
se relacionando. Isso é criar conexão. Uhum. Então a gente cria conexão quando a gente está aberto. Se a gente está fechado, Nem cria. nem cria conexão. Muito legal. Cantoni, muito obrigado pela visita. Queria que você deixasse aqui um recado antes de fazer três perguntas para você. Se você encontrasse o Cantoni de 8 anos de idade, pudesse olhar pelos olhos daquele menino serelepe, o que você diria para ele? Olha que sempre que eu quero acessar ele e eu fecho o olho, eu abro o olho interno e eu tô numa bicicleta. Porque nessa época eu andava de bicicleta o dia inteiro. Uhum. E aí eu me vejo na bicicleta descendo a rua da minha casa. Isso é praticamente independência, né? Você poder sair de casa, indo na casa de um amigo, indo para a escola, eu ia estudar piano, eu ia pro teatro, tudo isso com a minha bicicleta, e eu não tinha que falar para minha mãe, eu vou. Naquela época eu não tinha nem celular para mandar mensagem. Uhum. Então essa sensação, esse menino de 8 anos para mim é um menino que não tinha medo de nada, nem de tomar bronca da mãe. Uhum. Então, o que eu acesso em mim de especial é isso, não ter medo pelo desconhecido e sentir vontade de ir e conhecer o mundo. Então esse é o meu moleque que faz eu não ter medo de conhecer as coisas, e eu considero que tudo que eu conheci até hoje foi por causa desse ímpeto, né? E quer falar para mim não faça, você tá falando ao contrário, você tá falando faça. Então... E se você, o Cantoni de 90 anos, se encontrasse com que ele encontrasse com o Cantoni de hoje, o que ele diria? O de 90 tá no caminho certo. Porque eu sinto que, assim, depois dos 40 anos de idade, eu tô com 52, eu sinto que eu virei homem, deixei de ser adolescente aos 40. E a espiritualidade foi talvez o primeiro passo do adulto. Então eu demorei aí uns 5 anos para me espiritualizar de verdade. E hoje eu considero que eu tô com 7 anos de vida adulta, espiritualizada, como essa que eu falei no começo, da integridade, né? Hoje o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto são uma coisa só. Antes eu sinto que eu pensava um monte de besteira, não falava e eu sentia outra coisa ainda. Então essa dissociação, ela faz a gente perder muito tempo na vida, e é uma gratidão, porque esse de 90 hoje pode me falar assim, está no caminho certo por causa disso. Sim. Eu sinto que eu já depositei meu foco de vida em amadurecer isso. Isso que eu sei que eu vou ter até os 90 anos. Então, a maior gratidão é essa de poder amadurecer, mesmo que aos 40. Nós homens temos essa latência um pouco maior, né? As mulheres têm uma... Tanto é que dar à luz é isso. Diz que a mulher amadurece tudo na hora que ela tem um filho. Ela zera o amadurecimento. Amadurece tudo. A gente já demora... Um pouco mais. Algumas luas a mais. A mais. Boa. E olhando um pouco aqui, né, para o trabalho que a gente faz e tal, a gente se conhecendo em de vários retiros, né? Tem uma frase de um cara que chama Dr. Seuss, que é um cartunista da Universal Studios, que fez aquele gato Cartola, que é uma cartola branca e vermelha, né? E ele diz que, ele faz uma pergunta, o que faz você ser mais você do que os outros? E eu gosto de perguntar para quem senta aqui comigo, assim, o que faz eu, Marcelo, ou eu, Aceleração de Vendas, ou eu, Charra, ser mais eu do que os outros pelo seu olhar? O que tem de identidade, de único que você olha? Acho que hoje é muito esse olhar médico, não um olhar médico moderno, mas um médico ancestral que tem o valor, o meu valor, eu vejo o que tem de mim, que eu qualifico que sou eu mesmo, essa certeza de que estamos a serviço para algo maior. Então eu não me identifico sendo o responsável por tudo, não, eu sou só um ser humano que conseguiu ver sua vida de um jeito e a partir desse olhar da própria vida entender que outros seres humanos
estão num caminho aí. Uhum. Mas tem um caminho, ó. Tem aqui, ó, um caminho que é seguir, que você consegue passar. Uhum. Então, isso eu tenho integral, assim, que é o ser humano Luiz servindo como doutor Luiz a partir de um espaço verdadeiro, assim, de o que eu tô te falando, eu fiz. Uhum. Uhum. Então, essa integralidade do pensamento, das próprias emoções e aquilo que eu faço para os outros, isso realmente é o que é o meu diferencial. Existem muitos seres humanos que são formados tecnicamente, têm as informações, têm os meios, né, os canais, todo mundo fala deles, só que eles não são aquilo que eles falam. Uhum. Uhum. Então, isso, para mim, as pessoas que vêm me procurar falam: nossa, mas esse seu jeito, esse seu olhar, essa sua forma de falar é diferente dos outros. Não é que eu quero ser diferente, eu só estou sendo Sim. eu mesmo. Então, Ou seja, a sua identidade, né? a Que minha é único. identidade. É igual a impressão digital. Cada um tem a Isso, sua. Isso. Eu gosto de falar daquilo que eu experimentei, Uhum. experienciei, Uhum. Uhum. e não aquilo que está no livro apenas. Muito bom. Muito bom, Cantone. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. É sempre uma honra ter você aqui. A gente falar de algo tão simples e profundo, né? Porque eu acho que a voz é algo simples, mas é profundo. Para a gente fechar aqui, queria que você deixasse um recado aqui para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Se você pudesse falar aí para todos os. Não sei se mais são 8 bilhões de habitantes, né? Encarnados, vamos dizer assim, porque ainda tem os outros, né? Que ocupam e habitam esse planeta. O que você poderia dizer se você dissesse para todas essas pessoas e seres que estão aqui orbitando o nosso planeta? Eu tenho uma frase que eu criei logo que eu criei o livro. Teve alguém que veio e me falou assim: mas qual vai ser a sua assinatura, a frase chave, Slogan. seu slogan? E a frase que eu criei é: que a alquimia do som reverbere o seu ser. Porque essa frase, ela traz a inteligência de que o seu ser é muito maior do que quem você é hoje. E a alquimia, o processo de transformação, pode mudar o seu ser. E esse som que você vai ser reverberado, ele realmente vai te mostrar quem você é. Uhum. Uhum. Então é um processo de transformação e autodescoberta. Então que você possa entrar nesse caminho. Então aí fica, se você sentiu que não gosta da sua voz por algum momento, esse assunto é para você. Excelente. Se você sentiu alguma revolta interna, é porque isso é para você. Se doeu, pega que é teu. Pega que é teu. Boa. Valeu, Cantone. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gratidão total. Esse foi o episódio 99, turma. Episódio especialíssimo aqui, porque é o 99. Uau. O próximo episódio vai ser com o meu irmão, então você está aqui ajudando a fortalecer a Irmandade. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de dar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para poder ter mais sobre autoconhecimento, negócios e vendas para hoje e para sempre que a gente continuar trabalhando aqui no Aceleração de Vendas TV. Cantone, muito obrigado pela sua presença. Gratidão. Um grande abraço. Valeu. Valeu.